Primeira pergunta que você tem que se fazer, eu não sei se você já fez essa pergunta para você, é por que o cliente não fecha com você? Ou seja, por que o cliente não fecha comigo? E no meu entendimento, basicamente, a gente tem assim 3 razões básicas pelas quais o cliente não fecha com você, né? A primeira delas é, você não é um especialista. O cliente não entende que você é um especialista. Ele olha para você, você não entende do negócio, você não sabe responder as questões dele, você não entende do produto que você está falando, ou seja, você não tem qualificação, você não tem conhecimento técnico do que você está falando, entendeu? Não adianta você ter o melhor produto do mundo para vender se você não conhece o produto. Então, se você vende o seu serviço, é manutenção preventiva, é PMOC, né? Você tem que conhecer tudo e um pouco mais sobre isso, senão o cliente não vai comprar de você, senão ninguém vai comprar de você. É a mesma coisa de eu pegar você e colocar você numa concessionária para vender uma Mercedes. Vai entrar o cliente com cartão de crédito sem limites lá, pode pagar à vista, mas você não sabe nada do carro. Como é que você vai vender o carro pro cara? O primeiro erro que todo mundo faz, assim, o cara quer vender um contrato de manutenção preventiva, mas ele não entende nada sobre isso. Ele não entende nada sobre a legislação, ele não entende sobre os equipamentos, ele não sabe quais são os procedimentos, ele não entende nada. Aí a primeira pergunta que o cliente faz, o cliente já olha você e fala assim, esse cara aí não sabe de nada. E aí já era, você já perdeu o contrato, já era, né? A segunda causa, então só complementando a primeira, vá buscar conhecimento. Primeira etapa, vá buscar conhecimento. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo para vender contratos. Então assim, você não vai querer vender contrato de chiller se você não entende de chiller. Vai vender contrato de split, entendeu? Quando você virar especialista em chiller, em torre, em outros tipos de equipamento, em VRF, aí sim você vai buscar contratos nesse sentido. Então assim, você tem que ser especialista, né? O segundo é você precisa parecer um especialista. Não adianta nada você chegar no cliente, destruir, sabe tudo, conhece todos os equipamentos, da legislação de tudo, mas o cara olha pra você e você parece um mendigo, entendeu? Você tá todo sujo, uma camiseta de qualquer jeito, todo bagunçado, carro sujo, tudo sujo. O cara não te vê de forma profissional. Ele escuta o que você tá falando e fala, pô, esse cara entende. Mas aí ele vai pensar, pô, mas será que esse cara tem condição de me atender? Né? Será que esse cara tem condição de atender? Ele vai ficar na dúvida. Então, assim, você tem que cuidar da sua imagem, certo? Você tem que cuidar da sua imagem. Não tô falando que você tem que andar de terno e gravata, mas o que se espera, poxa, bota, um jeans, a camisa com o logo da sua empresa, uma polo, uma camisa, ou uma camiseta normal com o logo da tua empresa, entendeu? Um crachá, um cartão de visita, um carro adesivado, tem um site, tem um e-mail com uma assinatura, entendeu? Quando ligarem para você, tem alguém que atende, fala o nome da sua empresa, sabe? Você tem que parecer um profissional, né? Você tem que parecer um especialista. O cliente tem que olhar para você, é uma sequência de coisas, né? O cliente tem que ouvir de você e sentir confiança, depois ele tem que olhar para você e aquilo tem que ser um complemento, e por último, você tem que focar no cliente, né? Você tem que focar no cliente, você não tem que focar em você ou no produto. O que a maioria das pessoas fazem, elas focam no produto, ficam focados nos equipamentos de ar-condicionado. E se você focar no produto, você vai se dar mal. Você não pode focar no produto nem em você, você tem que focar no cliente. Então você tem que chegar no cliente e falar, ó, o que você precisa? Qual é o problema que você tem? Qual o problema que você quer que eu resolva, né? Eu tô aqui para resolver o seu problema. Qual o seu problema? Porque às vezes você chega no cliente e quer vender um monte de coisa e o cliente não quer nada daquilo. Às vezes você está querendo vender para o cliente um contrato mensal, alocar um cara lá na empresa do cara, ter atendimento 24 horas, ter o PMOC, tem um engenheiro de plantão, tem um monte de coisa, e o cara não quer nada disso. O cara quer que você vá lá uma vez a cada 3 meses para limpar os filtros dele. Então tem que perguntar para o cliente o que ele quer, e em cima do que o cliente quer, em cima do que está pegando para ele, ou seja, em cima da dor dele, você vai oferecer o seu serviço, você vai oferecer a sua solução. Você não pode chegar lá e querer vender um negócio pronto, assim, sabe, já tá pronto. O cara não vai comprar. Não foca em você, não fica falando de você, da sua empresa, como a sua empresa é foda, como você é grande, como você é, sabe, o cara não tá nem aí pra você, ele não vai se importar. Ele naturalmente vai achar você um metido e não vai querer fechar com você. Ele tem que olhar pra você, ver que você é profissional, saber que você tem conhecimento do que você tá falando, que você tem know-how, que você tem expertise no que você faz, que você é um especialista. Ele tem que olhar pra você e perceber que você
é tudo aquilo que você aparenta, né, falando do produto, mas depois acabou, depois é o cliente. É o cliente que vai olhar para você e ver tudo isso. Você não precisa ficar falando para ele, entendeu? Você tem que chegar nele e falar: qual é o seu problema? Quando o cliente te liga, você faz contato de manutenção preventiva? Ah, faço. O que você está precisando? Qual o problema que você tem na sua empresa hoje? Como a gente pode te ajudar? Você vai ouvir coisas do cliente que você nunca nem imaginou. Você vai ouvir coisas do cliente do tipo: a gente tem uma empresa que presta serviço pra gente aqui hoje, só que eles nunca vêm quando a gente pede. Ou seja, então você vai vender um serviço em cima dessa necessidade do cliente. Você vai falar: não se preocupa, porque eu tenho tantos colaboradores na minha empresa, a gente sempre vai ter alguém para te atender. Vou deixar o telefone do escritório com você e vou deixar meu telefone pessoal. Se não tiver ninguém para te atender, eu posso vir te atender. Ou, antes da gente começar o contrato, eu vou resolver todos os seus problemas para você não precisar me chamar. Porque se você está me ligando, é porque a empresa atual não está resolvendo o problema. Ou seja, você percebe como você respondeu o que o cliente está querendo? Aí o cliente falou: opa, esse cara é legal. Então você aumenta assim drasticamente as chances de vender o contrato. Então você tem que cuidar dessas três coisas, né? Ter conhecimento, ser um especialista, parecer um especialista e focar no produto, focar no cliente, não no produto. Ser interessado e não interessante. Você tem que ser interessado no cliente. Então, focar, olhar para o cliente, o que ele está querendo, o que ele precisa, como você vai resolver o problema dele, porque aí você dispara a sua chance de vender esse contrato. A grande maioria vai lá e não faz isso. Vai ficar falando de si próprio, de como é grande, de como é fodido, de como é isso, de como é aquilo, e não vai focar no problema do cliente, entendeu? Quando você faz essas três, quando assim, você trabalha essas três coisas, você não só aumenta a sua chance de vender o contrato, como você também tem a possibilidade de aumentar o quanto você cobra. Porque se você está fazendo tudo igual todo mundo, por que seu valor vai ser maior? Por que você vai conseguir cobrar mais do seu cliente? Você não vai conseguir. Você vai cobrar igual todo mundo, você vai competir pelo preço e não pela qualidade. E eu acredito que todo mundo quer cobrar um pouco mais. E o cliente está disposto a pagar sempre um pouco mais por algo um pouco melhor. Todo mundo está disposto a pagar um pouco mais por algo um pouco melhor. Então, foca no conhecimento, adquira conhecimento, cuide da sua imagem profissional e foque no cliente, foque no problema do cliente, não foque no produto, não foque no ar-condicionado, foque no problema do cliente, ok? Vamos lá. Na sequência, tem uma outra coisa que assim, é onde geralmente todo mundo faz a merda. A gente tem um funil de vendas padrão, que ou seja, o cliente ele chega em você por algum lugar e depois você vai querer converter esse aspecto, né, essa pessoa que te ligou, em um cliente efetivamente, um cliente pagante. Então o cliente te acha em algum lugar, te acha no Google, viu um folheto seu, viu teu carro passando adesivado, alguém ligou pra ele e te indicou, enfim. Aí o cliente liga pra você: ô fulano, você pode vir aqui fazer uma visita pra gente ver um contrato aí de prestação de serviço, de manutenção preventiva? Você fala: ah, claro, vou. Aí você vai lá no cliente. Aí você vai fazer a visita no cliente e na sequência você vai vai mandar uma proposta pra esse cliente. Qual é o terceiro passo? Você fica ligando pro cara pra perguntar se ele já fechou. Eu falo isso porque eu já fiz isso, eu fiz isso durante muito tempo. Ou seja, o cliente liga, você vai lá, faz uma visita, faz o levantamento de tudo, monta uma proposta, e aí depois você faz o quê? Você manda a proposta e fica lá depois, daqui uma semana você liga pro cara: ô, já fechou? 3 dias depois: ô fulano, você já fechou? Ô ciclano, você já fechou? Cara, isso não funciona. É aí que tá o grande erro. Então, se você na primeira etapa, você cuidou daqueles 3 pontos que eu falei, e você entende que você tá fazendo o processo errado, né? Você entende que você está fazendo um processo errado, você vai conseguir virar a chave para fazer o processo que funciona. O cliente não te conhece, cara. Ele não vai fechar com você, ele precisa te conhecer. Você precisa criar uma conexão com esse cliente, né? E essa conexão começa com você perguntando para ele lá o que ele precisa. É aí que começa essa conexão. Então, esse método, ele dá errado, ele sempre vai dar errado. Você vai ligar para o cliente já fechou? Se já fechou, vai fechar quando? E aí, vamos começar quando? Ah, eu posso ver o preço, eu posso ver isso, eu posso ver aquilo. Você vai ficar só querendo fechar com base no preço. E aí é onde que tá o erro, onde é que você tá errando. A sua taxa de fechamento vai ser muito baixa.
muito, muito, muito baixa. E quando você fechar, você vai fechar por um preço muito baixo também. Então, o jeito certo de fazer isso, qual que é? É o seguinte, você tem que criar relacionamento com esse cliente. Então, como é que funciona aí? Essa é a minha estratégia. Antes do cara te ver, antes do cara ligar para você, ele já tem que te conhecer de algum lugar. Então, a gente tem aí, você pode ter um site com um artigo seu lá, você pode ter um blog, pode ter rede social. Usar a rede social do jeito certo, tá? Não ficar publicando foto do churrasco. Tem uma rede social da sua empresa, onde você vai mostrar os seus projetos, os serviços que você já fez, foto com o cliente, vídeo do cliente falando que ficou show de bola, que gostou, mostrando como é que você faz o acabamento, como você, sabe? Simplesmente mostrar. A rede social serve para isso, para você mostrar. Você vai ficar mostrando tudo que você faz na sua empresa, certo? Ah, você tá colocando tubo de cobre no isolante térmico, cara, tira a foto, mostra, escreve embaixo o que você tá fazendo, etc, porque aquilo o cliente ele vai te procurar. Você pode indicar a sua rede social para o seu cliente ver. Então assim, ele em primeiro lugar ele tem que te ver, ele já tem que conhecer. Quanto antes o cliente conhece você, né, mais fácil fica de fechar. Então, relacionamento, buscar relacionamento. Então, primeiro o cliente te conheceu, você vai lá fazer a visita, né? Vai lá ver o que o cliente está precisando, vai entender todo o problema dele, vai perguntar qual que é o problema dele para você resolver, você vai montar uma proposta, né? Você vai mandar essa proposta e aí depois você vai fazer o seguinte, você não vai ligar para o cliente, certo? Você não vai ligar para o cliente para perguntar se ele fechou. Você vai fazer o quê? Você vai programar uma sequência de e-mails para mandar para ele, certo? Você vai programar uma sequência de e-mail para mandar para ele. Então, você mandou a proposta para ele hoje, amanhã você vai mandar um e-mail, depois de amanhã você vai mandar um outro e-mail, depois de amanhã você vai mandar um outro e-mail, outro e-mail, outro e-mail, outro e-mail. Ou seja, para todo dia ele receber um conteúdo seu. Esse conteúdo vai estar relacionado não a equipamentos, vai estar relacionado a como um bom serviço de manutenção preventiva pode impactar positivamente no negócio dele, tanto do aspecto físico, né, como do aspecto financeiro e também no aspecto de saúde. A manutenção preventiva pode aumentar a durabilidade dos equipamentos, preservar o investimento. A manutenção preventiva pode melhorar a qualidade de vida dos funcionários. O aparelho de ar-condicionado com manutenção preventiva não vai ter problemas de panes, quebras inesperadas, pode reduzir o custo de manutenção com peça, pode melhorar a qualidade do ar no ambiente, evitar a proliferação de doenças e blá, 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 blá. Você vai fazer uma sequência de e-mails. Para quê? Porque enquanto os outros caras estão ligando perguntando se o cliente fechou, você está mostrando para ele que você é um especialista. Você está se posicionando, você está trazendo conteúdo para ele. Você está colocando no subconsciente dele que você é melhor. Você está mostrando para ele que você entende mais, que você conhece mais, que você é mais preparado, que você está pronto para atender ele, entendeu? Isso vai trazer mais resultados para você. Então você vai fazer essa sequência de e-mail, daí depois você coloca lá, daqui 3 dias, 4 dias, você vai ligar pro cara e vai falar: ô fulano, tudo bom? Você tem recebido os e-mails que eu tô mandando, tal, você tá gostando? Ou às vezes nem falar isso, fala: ô fulano, tudo bom, tal, gostaria de agendar uma visita pra gente bater um papo sobre o contrato, até te fazer uma demonstração de serviço, te mostrar como é que é a minha equipe, te mostrar os equipamentos que a gente usa, ou eu vi algumas coisas que você precisa tá ciente dos seus equipamentos que não estão funcionando legal e tem que corrigir porque você vai ter um problema. Ou seja, você tenta fazer uma próxima visita para nessa visita você efetivamente negociar. E aí no final disso você vai vir para o fechamento, que é onde você vai negociar preço, negociar proposta e etc. Ou seja, você percebe a diferença, né, entre você ligar para o cara, você não conhece o cara, aliás, o cliente também não te conhece, e você vai ficar: ô, já fechou? Já fechou? Já fechou? E ele vai falar: não fechou, semana que vem, a semana que vem a gente vê, vai ficar te enrolando, vai fechar com outro, você não vai ficar nem sabendo, e ele nem vai te falar que fechou com outro, você vai ficar simplesmente no vácuo, como eu já fiquei várias vezes. Então, essa estratégia, né, que eu acredito que você tem que aplicar lá no seu negócio, você pode aplicar lá tanto no seu cliente online, como no cliente que vem pela internet, como no cliente que você vê presencialmente, né, que você atende ele. Então, os passos são, né, o cliente te achou, melhor se ele te achar
por alguma coisa que ele pode já ver o teu serviço. Pode ser um blog, post numa rede social, onde você está mostrando os seus serviços, pelo seu site. É importantíssimo ter um site. Se você não tem site, cara, você tem que ter site. E o site não pode ser de qualquer jeito, entendeu? Não é só colocar um negócio lá tocando musiquinha que vai te dar resultado. Não vai dar resultado. O próximo vídeo que eu gravar vai ser sobre site. Eu vou mostrar como deve ser um site para você conseguir clientes, né? Você vai fazer a visita, proposta, você vai programar uma sequência de e-mails, você vai mandar todo dia, você vai mandar um e-mail para esse cliente e depois, só depois você vai trabalhar essa parte de fazer a visita, de fazer a negociação. Então assim, você não vai ligar para o cliente antes de mandar os e-mails, porque o cara não te conhece, entendeu? Enquanto você está mandando esses e-mails, você está criando no cliente um relacionamento. Ele vai conhecendo você aos pouquinhos, né? Com cada e-mail que você está mandando, ele está ali te conhecendo um pouquinho mais, e isso vai esquentar para você fechar esse contrato um pouco mais na frente, entendeu? Então não se queima de cara, estica esse relacionamento, porque o cliente, você simplesmente vai criar dúvida na cabeça do cliente com relação aos outros. Ele vai falar, pô, esse cara aqui é muito mais interessante do que os outros, beleza? Então onde que você aplica essa estratégia, né? Você pode aplicar isso em todos os seus clientes e principalmente nos clientes que você já visita, né? Os clientes que você atende todos os dias, né? Você já parou para pensar o quanto de grana você está perdendo porque você não vende, você não fideliza esses clientes que você atende? Vou te dar um exemplo. Você pegou um cliente aí, um cliente 15 máquinas, você cobrou R$150 para fazer a preventiva nesse cliente, um serviço avulso. Vai dar um pau e meio, certo? R$1.500. Aí você tem duas alternativas. Ou você vai embora, vira as costas e vai procurar um outro cliente, ou você pode chegar nesse cliente e falar, olha, vamos fazer um contrato de manutenção preventiva e cobrar a metade desse valor, ou seja, 750. Agora imagina se você repete essa estratégia em 10 clientes, ou seja, você teria R$7.500 mês só com o contrato de manutenção preventiva. Agora me fala quantos clientes você atendeu nesse mês, só nesse mês, que uns 30, 40? Quantos clientes você atendeu? Em quantos deles você ofereceu alguma forma de fidelização? Eu acredito que nenhuma, né? A grande maioria não oferece, não vende contrato de manutenção preventiva. Fica esperando um cliente cair do céu que quer fechar o contrato com você. E não é assim que funciona. Então, os clientes que você já atende hoje, que você está gastando dinheiro com divulgação para conseguir eles podem ser seus clientes de contrato de manutenção preventiva. Pode ser tanto cliente residencial como cliente comercial, ok? Principalmente os comerciais, mas tem muito cliente de manutenção preventiva que você pode vender para residencial. O cara te ligou e te pediu higienização de 4 aparelhos na casa dele, daqui um ano o cara vai precisar fazer isso de novo, daqui 6 meses ele vai precisar fazer de novo. E você não está vendendo, você não está aplicando nenhuma estratégia nele, você não oferece nenhum contrato, não vende nada e aí depois fica chorando que não vende contrato. Então vamos lá, você pode atender, como eu falei, nesses clientes de serviços avulsos, que tem muito, né? Você pode atender nos clientes que ligam e te pedem o contrato e nos clientes que você vai correr atrás, né? Obviamente que você tem que ter uma combinação dos três, né? Dos clientes de serviços avulsos, que você vai fazer preventivo, instalação. Por exemplo, instalação. O cara instalou a máquina hoje, daqui um ano ele precisa limpar. Você ganha a instalação, vai embora para depois outra pessoa chegar lá e ganhar esse serviço de higienização de 150, 300 reais. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa, né? Você simplesmente está deixando dinheiro quando você pode efetivamente fidelizar esse cliente, né? Os clientes que te ligam e pedem contrato, aqueles que já têm a necessidade, ele já tem a dor, ele já tem o problema, ele está pedindo contrato porque ele tem algum problema, certo? E aí você tem que identificar qual é esse problema para montar uma proposta em cima do problema do cara, né? E os clientes de prospecção, que são os clientes que você vai ligar e vai oferecer o seu serviço, né? Que você vai utilizar a mesma estratégia. Você, por exemplo, tá na rua, passou em frente de uma escola, tem 50 aparelhos de ar-condicionado lá dentro. Você tem que entrar lá, pegar o nome da pessoa, deixar um folheto, um material seu, deixar de preferência uma cópia de contrato. Eu vou mostrar logo mais os exemplos de materiais que você precisa para trabalhar com essa estratégia. E você vai pegar esse cliente também, vai colocar esse cliente aí no seu mail, né, na sua ferramenta de e-mail. Se você não sabe como fazer isso, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer isso de uma forma manual, né?
ou você pode fazer isso de uma forma automática. A forma automática não tem custo nenhum, vou passar daqui a pouco uma ferramenta onde você pode fazer isso. Você vai cadastrar lá a sua base de e-mails e você não tem custo nenhum, custa até 2.000 contatos, você não paga absolutamente nada. É uma ferramenta que eu usei durante muito tempo e agora eu uso a versão paga dela, mas você pode usar a versão gratuita e esse sistema vai fazer o quê? Toda vez que você cadastrar um e-mail lá, ele todo dia vai mandar esses e-mails. Então toda vez que você cadastrar um cliente de prospecção, um cliente que você já está com uma proposta, etc., o sistema automaticamente vai mandando esses e-mails para o cliente, e aí você só tem que fazer o follow-up, o acompanhamento para ligar para o cliente daqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, no período que você achar melhor. Mas eu acredito que quando você está fazendo isso, é muito provável o cliente ligar para você antes, né? Porque ele vai achar tão bacana o material, o trabalho que você está fazendo, a forma como você está fazendo o atendimento, a forma como você está conduzindo, que ele vai querer fechar com você, certo? Né? Então, não pode marcar toco. Os clientes estão aí na rua, tudo depende de você chegar no cliente com uma boa estratégia e fechar esse contrato. Como eu estava falando, o que você precisa aí para aplicar essa estratégia? Na minha opinião, você precisa, primeiro, ter uma apresentação da sua empresa, um folheto do seu serviço, alguma coisa do tipo. Eu vou te mostrar uns modelos de materiais que eu tenho. 2, uma sequência de e-mails. Então você tem que ter no mínimo 10 e-mails diferentes, com conteúdo bacana, um conteúdo relevante, que você vai mandar para o cliente, para envolver o cliente. Terceiro, você tem que ter proposta de prestação de serviço, né? Você tem que ter um modelo de proposta. E você tem que ter um modelo de contrato de prestação de serviço. Eu tenho um modelo de proposta de serviços que é muito bacana, que é o modelo e o contrato numa coisa só, que você pode andar com ele debaixo do seu braço e você pode preencher na hora e fechar esses contratos, tanto mensal, bimestral, trimestral. Você faz ali o negócio que você quiser com o cliente. Então eu vou te mostrar agora os exemplos e para você ver como é que funciona. Então vamos lá, a primeira coisa é o folheto, né? Você precisa ter um folheto, né? Um folder, uma apresentação da sua empresa. Eu tenho 2 modelos de folheto, né? Tem aquele outro lá e esse aqui, né? Você pode customizar esses folhetos, né? Deixando eles aí com a cara da sua empresa. Então, no caso aqui vem o plano de manutenção, o nome da sua empresa, solução completa para a manutenção preventiva dos sistemas de ar-condicionado. Aí aqui vem um texto, né, de apresentação, quais são os benefícios de ter o plano de manutenção preventivo, o que está incluso, como é que funciona o seu plano de manutenção preventiva. Aqui o número de telefone para entrar em contato, e aí você tem que customizar, né, a fazer os ajustes aqui para ficar aí com a cara da sua empresa, seu telefone, seu e-mail, seu logo. Também recomendo mudar essa foto aqui, tirar uma foto, porque são fotos de mercado, né. O ideal é você usar a foto da sua empresa mesmo, da sua equipe no campo, porque isso cria empatia com o cliente, já mostra você, né, você passa mais credibilidade mostrando que realmente você tem aquilo que você mostra, tem aquela equipe, né, você tem as pessoas que prestam os serviços. Se não tem equipe, pede para alguém tirar uma foto sua, né, executando o serviço, vai trazer passa muito mais credibilidade para o cliente. Outra coisa que você precisa é de um contrato de prestação de serviço, ok? Esse aqui é um contrato que eu fiz, não é um contrato genérico, né? Esses contratos de internet, é um contrato que eu paguei para um advogado fazer, um escritório fazer para mim. Então ele foi feito para contratos de manutenção preventiva, e aqui tem uma proposta uma proposta mais formal, né? Contrato também, né? Onde tem aqui a apresentação da empresa, qual o programa de manutenção, qual o passo da implantação do serviço, avaliação, enfim, o que está incluso, o que não está incluso, né, o valor da proposta e tudo mais. Então aqui tem esses dois formatos, tá? Então esse formato aqui do contrato, dessa proposta mais formal, eu recomendo utilizar em clientes que são mais formais, tipo uma grande indústria, uma grande empresa, né, que tem todo aquele ritual para fechar o contrato. Agora tem esse outro formato aqui, que é um formato que eu acho que você pode aplicar ele em qualquer cliente seu, que é esse. Que você tem o quê? Você tem a proposta e o contrato em um documento só, né? Então, você basicamente vai pegar aqui os dados do cliente, né? Nome, endereço, ou razão social, CPF ou CNPJ. Por que CPF? Porque eu recomendo vender contrato de manutenção preventiva também para pessoa física, né? O cara te ligou, pediu para fazer a preventiva em 3 aparelhos, daqui 6 meses ele precisa de novo, daqui 1 ano ele precisa de novo. Então você pode vender para ele antecipadamente, em vez de virar as costas e ir embora e daqui 6 meses um outro cara aparecer lá pegando o cliente, entendeu? Você já conquistou o cliente, já prestou um serviço, o cara já te conhece, não tem motivo para você não fidelizar. Então não pode marcar bobeira não, porque é caro para conseguir cliente, né? Você gasta com divulgação na internet, folheto, panfleto,
É caro para conseguir cliente, então você não pode deixar o cliente embora, você tem que fidelizar os clientes. Aqui você vai colocar a relação dos equipamentos, 3 split high-wall, 7 cassete, 1 piso teto, 2 ACJ, um split e assim por diante. Você vai colocar aqui o total de equipamento, aqui a cobertura do seu plano, né? Seu plano vai ser mensal, trimestral, semestral. Por que isso? Porque às vezes o cliente não quer fechar um plano mensal, né? Mas você sabe que a cada 3 meses ele vai precisar, a cada 6 meses ele vai precisar, então você, né, pode colocar essa flexibilidade aí na sua empresa, de ter o mensal, trimestral, semestral, e aqui principalmente, né, aqui as coberturas, né, o que você vai incluir nesse contrato. O cliente quer só limpeza e higienização, preventiva e PMOC, né, e chamado técnico, o cara tem direito a 10 chamados técnicos por mês, ou 10 no período do contrato, e assim por diante, né, você vem aqui e coloca aqui os termos, né, do que você vai oferecer, né, nesse contrato. Aqui os termos e as condições, né, que é basicamente os termos as cláusulas do contrato, valor do contrato, dia que você vai faturar, né, dia 5, 10 ou 20, você pode também colocar aí as datas que ficar melhor para você. Aqui o nome do consultor, né, quem foi que vendeu o contrato, e o nome do cliente. Então assim, com isso aqui você já dá a proposta, o cliente já assina e já fecha. Onde é que você pode aplicar isso aqui? Academia, consultório odontológico, clínica residencial, clínica médica, pet shop, salão de cabeleireiro. Ou seja, todos esses clientes pequenos, assim, que tem 2 aparelhos ali, 3 ali, 4, 5, 6, entendeu? Até se você não quiser atender esses clientes que tem 2, 3 aparelhos, que falam assim, vou trabalhar só com cliente que tem acima de 10 aparelhos, nossa, tem muito cliente ainda que tem 10 aparelhos, né? Pequenos escritórios, ou seja, tem muito, então dá para trabalhar com essa estratégia. E aí qual que é a sacada? Você vai entregar para o cliente o folheto, né, da apresentação da sua empresa, esse formato de contrato aqui, ou o outro formato, né, de proposta, se for mais formal, e aí o cliente provavelmente ele vai pedir um tempo para pensar. Se ele não pedir um tempo para pensar, ótimo, você já fechou nada. Mas se o cliente pedir um tempo, etc., aí é onde você vai entrar com a questão dos e-mails que eu falei. Então, se programar, você vai abrir sua conta de e-mail lá, sua caixa de e-mail, e vai colocar lá para ele, né? Hoje ele vai receber isso aqui, ó, um e-mail assim, ó. Opa, tudo bom? Você já reparou que às vezes a gente tem uma crise de rinite que vem do nada? Às vezes só acontece quando a gente está no carro ou chega no escritório. Isso acontece comigo e é horrível, eu fico péssimo com isso. Agora você não vai acreditar porque isso acontece. Sabe aquele aparelho de ar-condicionado que nunca foi limpo na vida? Então, é ele o responsável pelos seus ataques de rinite, sinusite, irritação na pele, etc. Rinite é uma das principais, assim, é uma coisa muito comum, Então é muito comum você chegar em escritório, vai atender cliente, etc, que ele tem problema de rinite, que o problema só acontece quando o cara está no escritório, no carro, você já relaciona aquilo com o ar-condicionado. Então o cara leu isso hoje, ele fala, opa, é o ar-condicionado, né? Você já entregou uma proposta para ele. No outro dia, você vai mandar um e-mail para falar pro cara sobre o PMOC. No outro dia, você vai mandar um outro e-mail dele falando, né, da manutenção preventiva. No outro dia, você vai falar para ele sobre a qualidade do ar e da água, sobre mitos de verdades e mentiras sobre ar-condicionado. Ou seja, você sempre vai estar mandando uma mensagem pro cara, um videozinho, um texto pro cara, um texto bacana pro cara, né? Então isso vai chamar muito a atenção dele. Olha esse outro aqui. Você provavelmente já ouviu falar em causa e efeito, ação e reação, lei do retorno e por aí vai. Com seu aparelho de ar-condicionado é muito diferente. Vou exemplificar melhor. Filtros sujos e serpentinas entupidas igual aparelho perde potência, aumenta o consumo de energia e prolifera fungos e bactérias. Bandeja de condensado entupida, igual a formação de lodo e musgo, entupimento do dreno e vazamento de água, e por aí vai. O ideal no seu contrato de manutenção preventiva é ter um checklist do que precisa ser feito a cada rotina. Ou seja, você sempre vai mandar, ou seja, todo dia você vai mandar um textinho diferente, uma informação diferente para esse cliente, e aí você vai se posicionar como um especialista, né? Que é o que eu estou falando, você vai se posicionar como o especialista, vai impressionar o cliente, e assim por diante. Então, essa estratégia, né, quando você aplica essa estratégia no cliente, você vai ver que a sua chance de fechar o contrato, ela vai lá em cima. É muito melhor do que você... o cliente ligou, você faz uma visita, manda a proposta, dá 2 dias, você... e aí, já fechou? Gostou da minha proposta? Recebeu uma proposta? O cara, tipo, não conhece você, não sabe nada de você, ele vai ficar olhando só essa questão de preço, ele não vai, sabe, nada, você não, nada pro cara. Então, quando você faz isso, você cria um relacionamento, começa a passar confiança pro cliente, começa a passar confiança pro cliente, começa a construir um relacionamento, construir confiança. Então, você pode utilizar
né? Todo dia um e-mail diferente. Eu tenho aqui, acho que são mais de 20 modelos de carta que você pode mandar para o seu cliente, e isso vai contribuir certamente para você fechar mais contratos. Importante é não ficar só na ideia e aplicar. Você tem que aplicar isso hoje, os clientes estão aí, tem as oportunidades, você precisa aplicar e vender contrato de prestação de serviços. Você tem que parar de perder dinheiro, você tem que parar de perder cliente. Ou seja, se você aplica essa estratégia em cada cliente que você visita, você com certeza todo mês vai fechar aí 2, 3 contratos. Todo mês, é batata isso, né? Se você atendeu quantos clientes esse mês? 30, 40, 50? Quantos clientes você apresentou uma proposta? Nenhum, na maioria das vezes nenhum. Então assim, você está perdendo dinheiro. Não pode ficar só esperando o contrato cair do céu. Isso não vai acontecer. Então, aplica essa estratégia em cada cliente seu. Eu tenho certeza que você vai ver como você vai conseguir ter resultados. É isso aí. Em breve eu vou gravar uns outros vídeos falando sobre outras coisas mais na parte de vendas, na parte de geração de clientes. Não só com essa questão de contrato, mas também com outros serviços. Beleza? Valeu, obrigado aí pelo seu tempo assistir o vídeo. Até a próxima.